Então, a gente tem observado que as coisas vão mudando. O mundo está de cabeça para baixo em relação ao que nós conhecemos no passado. No entanto, existe um fator interessante. No meu tempo de jovem, de criança, a gente ouvia contar aquelas histórias que quando ia chegando o dia 1º de abril, especialmente no dia 1º de abril, as pessoas aplicavam como se fosse uma peça. Escreviam um bilhetinho, e esse bilhetinho, então, pedia, passe o bobo para a frente. O senhor pegou um taxa, eu me lembrei desse negócio aí. Aí botava, 1º de abril. Aí entregava o bilhete na mão de uma pessoa que não sabia ler. E dizia, olha, entregue isso aqui na mão do seu fulano. Aí ele andava até chegar naquela casa. Na hora que dava na mão dele, ele lia. E aí, não é que não. É lá. E aí mandava para outra pessoa. E aquela pessoa mandava, quando lia, mandava para uma terceira, uma quarta, uma quinta, e o coitado ia se desgastando. Até quando caía na mão de um misericordioso, que quando lia o bilhete, falava, ih, rapaz, é 1º de abril, eles estão brincando com você. O coitado já tinha se desgastado, tentando fazer o bem, não sabendo que estava sendo enganado. É isso mesmo? Não sabendo que estava sendo enganado. Então, isso é o que tem acontecido. Nos nossos dias, as coisas têm mudado um pouquinho. Talvez esse tipo de brincadeira não tenha destacado tanto atualmente. Mas uma coisa é certa, o inimigo, ele tem trabalhado de uma forma que ele tem levado a ludibriar as pessoas, ou seja, enganar as pessoas. E as pessoas pensam que estão enganando aos outros, quando na verdade eles em si é que estão sendo enganados. Porque, na verdade, enquanto eles estavam pensando que estavam enganando o povo, passando para frente, o coitado era um inocente. Estava sendo enviado com a intenção de fazer o bem. Estava sendo, entendeu? Mas aquele que criou essa ideia maliciosa e os demais estavam sendo indireta, discreta, imperceptivelmente um instrumento do inimigo. Estava fazendo a obra do inimigo, estava enganando. E como a gente já conhece, é muito simples a gente observar. No livro de Provérbios, no capítulo 26, tem um verso que é interessante. Vamos dar uma olhadinha. 26 de Provérbios. Ele vem apresentando uma questão que tem um fundamento um tanto lógico. Vamos dar uma olhadinha? Provérbios 26, no verso 18 e no verso 19. O verso 18, ele mostra a situação. No verso 19, ele vai apresentar o quadro. Olha como que ele diz aqui. Aqui eu leio as seguintes palavras. Quem achou, diga amém. Amém. Pronto. Aqui fala assim: como o louco que solta faíscas, fechando e montoadas, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Então, se você está enganando com intenção maliciosa, quer seja para ludibriar e enganar financeiramente, ou simplesmente por uma brincadeira, como se fosse uma discreta palhaçada, não interessa, está enganando. Porque tem pessoas que enganam assim. É um comerciante. Uma vez eu cheguei interessante, olha como que acontece as coisas. Em uma cidade da Bahia, lá numa cidadezinha, perto de Itabuna, eu fui comprar um determinado objeto de uma loja. E aí, conversando, fiquei sabendo que o moço era evangélico. Aí eu pensei, eu aproveitei, olha, eu gosto de comprar na mão das pessoas evangélicas, porque os evangélicos são pessoas honestas, eles não mentem. O senhor não mente, né? Aí ele falou,
Às vezes. Aí eu já me desarmei, que eu estava confiando que eu ia comprar um produto, que se ele falasse que era bom, é porque era bom. Mas infelizmente, às vezes, aí já deu uma abertura. Que pena, que mundo que a gente vive, que a gente não pode confiar nas pessoas. E ainda, o triste, o doloroso, não é o fato de não confiar, é o fato de quando você está depositando o crédito em uma pessoa que diz ser um evangélico, ser um servo do Senhor, quando na verdade parece que ele está agindo como instrumento do inimigo. Porque um pouquinho mais na frente, no Evangelho de João, capítulo 8, você já conhece esse verso. O verso 44, ele diz assim: vós, aqui diz o seguinte: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso coração. Aí ele prossegue: ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade dele. Quando ele fala a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você já parou para pensar? Já parou para considerar o que significa isso? É próprio, é uma característica dele. Agora é interessante que na maioria das vezes ele não apresenta só a mentira, ele apresenta a mentira mesclada com a verdade, camuflada. E quando a pessoa descobre a verdade, ele fala: ah, brincando, é brincadeira. Aí é que é o problema. Então veja só o seguinte: uma mentira camuflada, uma mentira mascarada. Ele não vai dizer a pura mentira, porque ninguém ia acreditar. Se ele falasse com Eva: olha, não, você entendeu? Não. Ele chegou e falou: não, você vai ser conhecedora do bem e do mal. Bem, do bem ela já conhecia. Agora, conhecer o mal, conhecer a dor, conhecer o sofrimento, conhecer a tristeza, foi apresentado de uma forma tão camuflada, que ela achou que isso era uma coisa fantástica. Vou conhecer agora o mal. Já pensou? Não sabendo que ela assinou um compromisso com todo o sofrimento dela e da sua descendência, e chega até a nós nos dias atuais. Então, meus queridos, é doloroso esse quadro, é triste, mas também é verdadeiro. Agora existe um fator. Não quer dizer se você está mentindo por brincadeira ou se você está mentindo com seriedade. Não existe mentira branca. A mentira é negra, ela é feia, ela é dolorosa, ela machuca, ela maltrata, ela leva, não é só maltratar quem está ouvindo, quem está sendo enganado, porque às vezes a pessoa pensa que ele está enganando o outro, na verdade é ele que está sendo também enganado, na mesma proporção, porque o inimigo está levando ele a ser o instrumento do inimigo para fazer a coisa ruim com o outro, quando na verdade ele está sendo o instrumento do inimigo. Agora, no Apocalipse, capítulo 21, vamos lá? Capítulo 21, não tem problema. No verso, esse capítulo tem uma colocação muito especial, porque ele vai dar um retrato da situação dos últimos dias, tá certo? Ele vem primeiro descrevendo a recompensa daqueles que forem fiéis, daqueles que forem honestos, daqueles que estiverem dispostos a fazerem a vontade de Deus em todos os sentidos. Mas depois ele vai fechar no verso 21, no capítulo 21, no verso 8, a parte negra do capítulo. No capítulo 21, no verso 8, ele diz assim: olha a relação, que quadro tremendo. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras,
Uma relação grande, né? Agora, olha a última palavra que ele diz: e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Já parou para considerar essa relação? Agora, interessante que ele vem batendo de um em um, aos fornicários, aos idólatras, aos feiticeiros. Agora, quando chega no último, ele diz: e a todos. Esse a todos, ele dá uma ênfase muito grande. Não tem desculpa, não tem justificativa. Não, se é por brincadeira ou se é por seriedade. São todos. E interessante é o seguinte: não brincar com a ferramenta do inimigo. Isso é importante. Nós temos que estar atentos. Se você sabe que ele é seu inimigo, então você vai mexer nas coisas dele? Não, não pode. Corta a volta, se mantém distante, para não dar ousadia. Diante dessa cena, meus amados, eu devo dizer o seguinte: não existe mentira branca. A mentira é mentira em todos os seus aspectos, e nós não podemos brincar com ela. E o inimigo é tão ousado que ele vem camuflando as pessoas e lança como se fosse o 1º de abril, como se não tivesse problema. Mas se não se arrepender, se não mudar de procedimento, infelizmente vai ser colocado no aglomerado dos que vão receber o fogo de enxofre. É sério. Eu deixo como sugestão, como conselho: nada com as coisas do inimigo, e especialmente com algo que parece tão insignificante, mas que no mandamento diz. Olha em que linguagem que Êxodo capítulo 20 ele vem descrevendo. No capítulo 20 do livro de Êxodo, eu acho interessante que ele vai usar de uma forma bem tranquila, bem suave, e que, se as pessoas não estiverem atentas, não vai dar para perceber também não. Tá certo? Quer ver o que ele vem falando aqui? Ele diz assim, ó, não, no verso 16: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Interessante é o seguinte: a questão não é só o falso contra o próximo, não é só o problema, não está só no falar contra o próximo, tem um outro lado da moeda. Diz que se não tivesse ouvidores, não teria faladores. Então, tão cúmplice como o falador é quem está ouvindo. O falso testemunho, a mentira, tá certo? Então, vamos entender que se é um falso testemunho, se é uma brincadeira, se é um intuito comercial para pegar uma margem de lucro um pouco mais acelerada, tá certo? Então, não interessa. Mas se é mentira, não podemos. O pai da mentira é o único. E eu não quero. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós temos duas alternativas. Agora vamos ter que optar por uma delas. Ou vamos escolher o caminho, a verdade e a vida, ou o pai da mentira. Eu, pela graça e misericórdia de Deus, prefiro, quero e suplico para Deus me segurar aos pés do Senhor Jesus, no caminho e na verdade. E que vocês tenham entendido, que a gente possa não somente, entendeu? Nos poupar de falar as coisas que não são próprias, mas também nos poupar de ouvir aquilo que não é próprio, para não dar ousadia à pessoa a ser o instrumento do inimigo. Que Deus nos conceda a bênção de viver essa simples e objetiva mensagem, mas que vai ser um passo importante no preparo para a eternidade. Amém. E que Deus nos dê uma boa noite. Amém. Amém.